Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os demais vereadores que se fazem presente. Cumprimento o senhor João Lourenço, que se faz presente, as funcionárias da casa e os que nos acompanham via internet. Uma boa noite. Com a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Valdecir Kraus para que proceda à leitura de um breve trecho bíblico. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Solicito ao vereador Marcos Antônio Coge para efetuar a leitura da ata da sessão ordinária do dia 21/11/2023, às 19 horas. Ata da 37ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 7ª legislatura, do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizado no dia 21 de novembro de 2023. Aos 21 dias do mês de novembro de 2023, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situado na rua Augusto Kichler, número 1286, presente todos os vereadores, sob a presidência da vereadora Maíra Misma, e secretariando os trabalhos, o vereador Marcos Antônio Coge. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, a senhora presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou a todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou ao vereador Antônio Alberti para efetuar a leitura de um breve trecho bíblico. Tratando de sessão ordinária, a senhora presidente passou logo a ordem do dia. Sendo assim, solicitou ao vereador Anselmo Voidella para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 14 de novembro de 2023, às 19 horas. Neste ato, lido e aprovado por unanimidade entre os presentes. Continuando, solicitou ao primeiro secretário, o vereador Marcos Antônio Coge, que efetuasse a leitura do ofício 296/2023, do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 45/2023. Seguido da leitura do projeto de lei número 45/2023, na sequência, a senhora presidente encaminhou os referidos projetos às comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Prosseguindo, solicitou ao primeiro secretário, o vereador Marcos Antônio Coge, que efetuasse a leitura do ofício número 297/2023, do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 46/2023, em regime de urgência urgentíssima, seguido da leitura do projeto de lei 46/2023. Na sequência, a senhora presidente encaminhou os referidos projetos às comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Continuando, solicitou ao vereador Marcos Antônio Coge que efetuasse a leitura do ofício número 304, que encaminha o uso da palavra na tribuna. Em ato contínuo, solicitou ao vereador Marcos Antônio Coge que efetuasse a leitura do ofício número 14/2023, do setor contábil. Em ato contínuo, solicitou ao vereador Marcos Antônio Coge que efetuasse a leitura do ofício circular número 008/2023, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Continuando as leituras, solicitou ao vereador Marcos Antônio Coge que efetuasse a leitura do pedido de explanação. Finalizando a leitura, solicitou ao vereador Marcos Antônio Coge que efetuasse a leitura do ofício número 50/2023, de audiência pública. Neste ato, a senhora presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. Não havendo inscrições, a senhora presidente passa para o grande expediente. Neste ato, fez o uso da palavra a secretária de Cultura, Fátima Damaso, que cumprimentou a todos e convidou a todos, bem como a população, para o grande lançamento do turismo rural, que será dia 30 de novembro, no Centro de Eventos do município. Ainda agradece aos parceiros que estão colaborando com o projeto,
Vemos que isto será um avanço na economia para o nosso município. Contamos com a colaboração e participação de todos. Em seguida, a senhora presidente passou a palavra para o senhor Jefferson Cordeiro. Cumprimentou a todos os presentes e disse que está representando a comunidade de Lagoa do Sul e Ribeirão Raso e outras comunidades para relatar o assunto sobre a mudança das crianças da escola do Terezinha em Arroio Fundo para a escola de Serra do Lucindo, já adiantando que as comunidades não concordam com a mudança colocada pela secretária de Educação. Aí está o abaixo-assinado. Através deste, peço a ajuda dos nobres vereadores para que se atenda os anseios das comunidades que estão sendo colocadas estas mudanças dos alunos. O presidente disse que se propõe a discussões junto com os vereadores sobre este assunto da mudança das escolas, e disse que, de acordo com o artigo 203 do Regimento Interno, será distribuído 5 minutos de fala a cada participante, já que temos mais do que se prevê o artigo. Passando a palavra ao prefeito interino, que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes e justificou a sua ausência nesta casa, colocando que precisava estar inteirado de toda a situação administrativa da prefeitura. E hoje trago alguns comparativos numéricos com o mandato do ex-prefeito. Relata as dificuldades enfrentadas, principalmente com as chuvas, que foram volumes muito grandes. Agradeço às secretarias de Obras e Agricultura, que estavam a dispor em dias de feriado e chuva para tentar amenizar parte dos problemas. Agradeço, senhor governador do estado, que com o decreto pudemos contratar as cascalheiras do município sem burocracia. Finalizando sua fala, convidou a todos os vereadores para visitar a prefeitura e tirar suas dúvidas. Neste ato, a senhora presidente colocou a preocupação de como ficaria o atendimento na UPA de Canoinhas, com a devida terceirização. O prefeito disse o que se sabe é urgência e emergência. A referência para o nosso município é Mafra. Quanto a mais detalhes, precisamos sentar e ver como vai ficar a situação. A senhora presidente passou a palavra para Fernanda Rusque de Siqueira. Cumprimentou a todos. Esclarece que está para esclarecer o questionamento dos vereadores com relação às obras, em principal uma delas sobre o profissional responsável, que é o engenheiro civil, que faz parte da infraestrutura e aviaria e na qualidade de funcionário efetivo do município, faça a fiscalização das obras viárias, quando as obras de edificações do município. Questão que foi colocada pelos vereadores sobre a alteração dos projetos. Pois bem, isso se deu por conta de que foi iniciado em 2020. Seguindo a transição, as obras iniciaram em 2021, quando ocorreram todas as prisões, onde ficou suspenso e em 2022 autorizado a retomada do andamento dos processos licitatórios, onde nenhuma empresa teve interesse em participar pelo valor defasado. Na sequência, teve a pandemia, que houve alterações de preço. Com tudo isso, o que se tinha de valor ficou extremamente defasado, necessitando para a empresa responsável pelos projetos, no caso Azimut, que fosse feita a revisão e atualização dessas planilhas orçamentárias, que tiveram um aumento de 50% no valor da obra, onde tivemos que executar o projeto necessitando do empréstimo do Badesc, para que possamos concluir o projeto inteiro, os quais todas as mudanças passaram pela aprovação da Câmara e agora está sendo medido autorização do pagamento desta medição no valor de 1.055.000. Isso só é feito o pagamento pós-conferência da obra. Tivemos atraso na finalização da obra devido às chuvas,
mas precisamos com urgência da liberação para que o Executivo continue fluindo. Senhora Presidente, passou a palavra ao assessor de convênio Marcos Pinto. Iniciou sua fala cumprimentando a todos. Relata que os esclarecimentos cabíveis já forma feitos pela engenheira Fernanda. Esclarece que no projeto que foi aprovado está a pavimentação, no qual o Executivo decidiu por pavimentação rural, alegando falha da casa, e não dizer que queriam pavimentação asfáltica. Quanto aos valores suplementados, cada ano é um orçamento precisando de atualização a cada ano, e com os novos projetos de suplementação. A presidente Maíra passou a palavra para a contadora Andréia Dunque Tisca. Cumprimentou a todos e cumprimentou que o Marcos e Fernanda já fizeram, referência aos pontos principais, que seria a questão das suplementações. Nós só pedimos a suplementação quando não temos outros meios internos. Quero dizer que já estamos com a receita realizada este ano. Senhora Presidente, passou a palavra para Ivani Corrador. Cumprimentou a todos e disse que vai comentar sobre assuntos debatidos na sessão do dia 7 do 11, com relação à Secretaria de Saúde, que foi colocada a ausência de material para os profissionais trabalharem. E digo que, na qualidade de responsável pelo setor de compras, coloco em prática os princípios da administração pública. Compramos mais qualidade gastando menos, deixando o convite para visitarem o almoxarifado e verificar se realmente está faltando. Não vejo necessidade de crítica. Está tudo sendo muito bem controlado e com certeza vamos melhorar cada vez mais. Senhora Presidente, passa a palavra para Maria Roselissa Sala, auxiliar de Serviços Gerais. Cumprimentou a todos e disse que já foi esclarecido pela Ivani o que tínhamos para falar. Mas quando a falta de material, isso não é verdade. Só tenho para parabenizar os nossos métodos que foram adotados no almoxarifado. Senhor Presidente, passou a palavra para Aniele Trevisani Xício. Cumprimentando a todos, pediu para todos juntos façam uma reflexão. Estamos na gestão há 6 meses. Muito pouco tempo para cobrar, que pegamos um município afundado na corrupção. Hoje estamos com uma equipe comprometida para resgatar a credibilidade desse município. Agradeço todo o secretariado, toda a equipe. Pegamos um município sem regulamentação. A exemplo da Cascalheira, como faziam, não sei. Sei como queremos fazer dentro da lei. Seguimos os princípios básicos da administração. Então corremos atrás para que façamos tudo certo, para que ninguém se incomode mais tarde. O vereador cobrou a presença do prefeito, pois faça o mesmo. Também cobro a presença do vereador na prefeitura. Não estamos discutindo sigla partidária. Participem da administração. A casa está fazendo um bom trabalho. Parabenizo o prefeito pelo bom trabalho que vem fazendo trabalho técnico. Queremos que mude a realidade desse município. A senhora Presidente passa a palavra ao vereador Dinei Berdinaski, cumprimentando a todos os internautas assistindo. Expresso minha admiração pelo Jefferson Cordeiro de ter vindo até esta casa. Precisamos de pessoas assim, que se importem com os outros e me colocam à disposição para seus anseios. Maíra pediu um espaço, colocando a Comissão de Educação à disposição. Retomando a fala, uma pergunta para a engenheira Fernanda. Quanto à obra do Ouro Verde, se foi fiscalizada, concluída e paga? Sim, pois é uma estrada que 6 meses depois está destruída. O secretário de obras está aqui, sabe do que estou falando. Interrompido pela equipe da prefeitura. Concordo com o que o secretário de obras diz, mas investir tanto numa estrada que durou só 6 meses,
A vereadora Maíra fez o uso dizendo que a engenheira deve ter um cronograma de visita a essas obras, que nos repassem, porque se ela está concluída e paga, a estrada está bem precária. O vereador Dinei diz que se preocupa, pois trafegam em todas as estradas, fazendo transporte de caminhão para uma empresa fumageira. E daí estão gastando mais dinheiro e continua na mesma. Vereadora Maíra diz que não só o caso desse trecho, o material, o cascalho que está sendo colocado é de ótima qualidade, só que fica aquelas pedras enormes e os carros mais baixos. Então precisa de uma administração mais adequada com esse material. Vereador Dinei completa. Está chovendo muito, ok. Em parte é da chuva, mas que fique bem claro que a maior parte é por falta de manutenção da prefeitura nas estradas. E agora com a chuvarada virou atoleiro, virou valeta e falta de competência do prefeito. Então a assessora jurídica nos cobrou o comparecimento na prefeitura. 6 meses nós votando projetos encaminhados pelo executivo, sem sequer qualquer explicação. Apareça, prefeito, visite nós aqui nesta casa. Neste momento, a senhora presidente pediu para que a equipe da prefeitura se comporte como determina as leis desta casa. Vereador Dinei, continuidade, pediu que tenha decência de vir a esta casa de leis. Nós estamos fazendo o que podemos na medida da lei, para que a prefeitura possa continuar com os trabalhos. Mas quanto ao prefeito, é um abandono total. Fiquei feliz quando vi o prefeito aqui, hoje. Achei que ia falar coisas que nos ajudem, mas não foi um monte de baboseira, coisa que não nos interessa. Mais um pedido, prefeito. Responda os requerimentos. Encaminhamos na prefeitura, nunca mais temos resposta. Um deles daquela empresa que fazia o serviço lá no passado. Essa empresa de fundo de quintal, com o capital que tinha só dava para comprar cortadeira e a pá, mas prestava serviço para a prefeitura, com reto e caçamba. E só solicitei o orímetro da máquina. Quilometragem da caçamba e você não foi capaz de enviar. Será que você tem estas horas? Será que foi feito mesmo? Porque a prefeitura pagou dinheiro público de todos os trabalhadores. Outra questão. Dois seguranças nas escolas municipais. Quantos foram contratados? Eu visito o nosso município com os municípios vizinhos. E aqui não foram contratados. Não vejo sequer nenhum segurança. Ao contrário dos municípios vizinhos, quando você era vereador, cobrava do ex-prefeito. E agora por que não executa? O que acontece? Eu quero um relatório do que foi feito, contratação e todos os trâmites com relação à segurança nas escolas. Quanto às minhas indicações, nada é atendido, a não ser o básico na estrada geral. Ainda o prefeito relata em uma entrevista no J+, o qual quero parabenizar pelas publicidades e transparência que informa a nossa população. Ontem o prefeito diz que economizou quase R$1 milhão. Por que não usou a tribuna desta casa para nos esclarecer onde foi economizado esse valor exorbitante? De onde foi tirado? Será que de quem precisava? Um prefeito tem esse tipo de atitude, esclarecer para os vereadores, independente se é posição ou oposição. Essa discussão de hoje não era necessário, desde que nós estivesse a par dos assuntos. O último requerimento foi respondido. Estou analisando, vou nas estradas fiscalizar se tem tudo o que está no projeto. Quero ressaltar, senhor prefeito, que estas indicações não é para o meu benefício,
é para os produtores que estão trabalhando, sofrendo para escoar sua produção. E é assim que a prefeitura tem sua arrecadação. Solicitei um documento à prefeitura para ajudar os agricultores. Nas percas que tiveram, tem agricultor que perdeu 10%, outros mais. Mas era o que ia sobrar para sua família. Esse documento permite a renegociação das dívidas sem juros abusivos, que ajuda muito para todos. Então, ouso a dizer, a pior gestão da história de Bela Vista do Todo. Já teve gestão ruim. Neste momento, a senhora presidente pede para que a equipe da prefeitura se contenha e mantenha uma ordem na casa, enquanto o vereador fala. O vereador Dinei diz que é um desastre o que está acontecendo, um abandono total. Finalizou deixando a palavra aos demais vereadores e pedindo ao senhor prefeito que compareça à casa, pois criticava tanto o ex-prefeito, que fez um trabalho 10 vezes melhor que o seu. A senhora presidente pediu ao vereador que se despeça da tribuna, porque a equipe da prefeitura não está contribuindo para que o vereador possa fazer seu debate. Infelizmente, muita falta de respeito. O vereador Dinei, por fim, comentou sobre as eleições indiretas e que se candidate a alguém mais competente, que possamos eleger alguém com o mínimo de competência. Uma boa noite a todos. A senhora presidente passa a presidência para o vereador Marcos Antônio Coja, enquanto passo o uso da palavra. Sendo assim, cumprimento a todos, iniciou sua fala lendo a relação dos projetos que estão em análise na Casa de Leis, onde houve ruídos que a presidenta Maíra está segurando os projetos. Pois bem, urgência urgentíssima, 45 dias. Projeto de lei, norma especial, 120 dias. Então, temos aqui o projeto 36 e outros por excesso de arrecadação. Projeto 38, empréstimo do Badesc, que estão nas comissões, todos dentro dos prazos regimentais. Projeto 39, por excesso de arrecadação, está nas comissões. Projeto 40, suplementação da estrada Rio da Areia, está nas comissões com as dúvidas já comentadas hoje. Ouvimos explanações e foi retirado de pauta. Lembrando que temos 45 dias. Projeto 41 e 42, também suplementação, que está nas comissões, e assim sucessivamente. Então, todos em dia. A assessora Aniele falou que estão fazendo milagres. Os convênios, tudo continuou. As coisas não pararam. Tem conta da prefeitura que cai dinheiro todo dia. Me preocupo com a situação do nosso município. As coisas já há tempo que não estavam boas. A Secretaria de Obras está bem equipada, que foi adquirida com o empréstimo do Badesc. As nossas estradas precisam de reparo total. Tudo continua, a agricultura, os ônibus trafegando. Então que se use o programa Porteira Dentro. Tem que funcionar. Precisa agilizar com ajuda para os agricultores. A população tem sofrido com esta situação. Precisa realinhar as coisas. Então, com relação ao UPA, pergunto para a assessora Rafaela, que ainda está aqui, se tem alguma coisa alinhada. A minha dúvida é a seguinte: se o município vai ter que pagar. Me parece que todas as equipes de profissionais serão distribuídas e vai agregar valores. Até quando o município de Canoinhas vai querer pagar sozinho? E se a população precisar, como vai ficar? Aguardo informações. Quero comentar sobre a Secretaria de Saúde de Bela Vista Toda, onde a funcionária Ivani fez algumas colocações. Então, 6 meses. No ano passado, nós tínhamos todos os atendimentos básicos para a prevenção. Em conversa com uma profissional, me relatou que os atendimentos odontológicos está bem difícil de fazer.
Quanto ao posto da localidade de Colônia Verde, que está fechado, quais os motivos? Em Ruídos me falaram que é por falta de uma bomba para levar água para o posto. Então veja, nem os atendimentos básicos não estão ocorrendo. Das demais localidades, não estou julgando só o prefeito, porque já pegou complicado. Escutamos coisas básicas da nossa população, que não está tendo no posto. Precisa primeiro funcionar o básico, depois se fala do papel higiênico em controle. Outras coisas, assim, 6 meses mais os recursos estão vindo verba. Concede uma parte ao vereador Anselmo. Cumprimentou a todos. Pergunta-se se a reforma do posto foi pedido mais prazo. Satisfeito, devolve a palavra à vereadora, que agradeceu a presença do prefeito interino e de todos que compareceram e se coloca à disposição e retorna à presidência. Ainda fez o uso da palavra a secretária de Educação, a senhora Ana Maria, que esclarece a importância dessas mudanças dos alunos de escola, devido à desproporção de alunos em umas turmas. Tem excesso e outras muito pouco. Por isso é necessária esta mudança. Precisamos buscar a qualidade da educação. E com superlotação não consegue se dar uma boa educação e não vai acrescentar gastos com o transporte. O presidente pergunta como está a obra da José Chimborski. A secretária diz que foi procurada pelo Tribunal de Contas para responder sobre o andamento da escola em período integral. Então, quando a escola José Chimborski, o que sei que o governo anterior tinha prometido à escola. Todo o acordo foi feito com a secretária seguinte. Então, quando houve a gestão do novo governador, houve vários cortes e a escola foi um deles. Daí o governo federal abriu uma inscrição para novas obras, mas tem que se encaixar em tudo, desde a metragem do terreno, para se habilitar. Ata elaborada conforme a gravação que se grava, da sessão ordinária do dia 21/11/2023. E não havendo mais inscritos, assim sendo, e nada mais a se tratar, e não havendo mais matérias para deliberar, a senhora presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária a ser realizada a seguir, neste mesmo local. Nada mais havendo se tratar, a senhora presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Antônio Alberti, Anselmo Vaidela, Dinei Berdinaschi, Marcos Antônio Coge, Mauro Falqueves, Maíra Misma, Rafael Alberti, Osni Carlos Stelzner, Valdir Kraus. Eu, Marcos Antônio Coge, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que se lida e achada de conforme será pelos demais vereadores assinado. Sala de sessões em 21 de novembro de 2023. Solicito a manifestação do plenário com relação à ata ordinária do dia 21/11/2023. Declaro aprovada a ata. Solicito ao vereador Marcos Antônio Coge para efetuar a leitura da sessão extraordinária do dia 21/11/2023, às 21h50. Ata da 12ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura, no segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista Todo, realizado na data de 21 de novembro de 2023. Aos 21 dias do mês de novembro de 2023, às 21h50, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista Todo, situado na rua Augusto Kichler, número 1286, apresenta a todos os vereadores, sob a presidência da vereadora Maíra Misma, e secretariando os trabalhos do vereador Marcos Antônio Coge. Reuniram-se os senhores vereadores, em sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, a senhora presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou a todos os presentes na Casa de Lei e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Tratando-se de sessão extraordinária, a senhora presidente passou logo à ordem do dia. A senhora presidente solicitou ao primeiro secretário
que efetuasse a leitura do projeto de resolução número 003/2023 do Poder Legislativo Municipal. Em seguida, a senhora presidente colocou em primeira e única discussão o projeto de lei... Está errado isso aqui. Projeto de lei número 003/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em primeira e única votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os 9 vereadores o projeto de resolução número 003/2023. Assim sendo, nada mais a se tratar e não havendo mais matérias para deliberar, a senhora presidente convocou todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária a ser realizada no dia 22 de novembro de 2023, às 19 horas, no mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, a senhora presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Antônio Alberto, Maíra Misma, Dinei Berdinaschi, Osni Carlos Stelzner, Mauro Falqueves, Rafael Alberto e Votir Kraus. Eu, Marcos Antônio Coja, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que se lida e achada de conforme será para os demais vereadores assinado. Senhores vereadores, eu peço que seja retificada a ata da extraordinária, aonde contém um erro de digitação. Em seguida, a senhora presidente colocou em primeira e única discussão o projeto de lei. Que seja retificado, retirando o projeto de lei, e sim projeto de resolução de número 003/2023. Mais alguma colocação, senhores vereadores? Solicito, assim, que seja, então, feita a retificação da ata e que seja feito, então, que os vereadores se manifestem em relação à ata da extraordinária. Declaro aprovada a ata. Solicito ao vereador Marcos Antônio Coge para efetuar a leitura da sessão extraordinária do dia 22/11/2023, às 19 horas, no recinto da Câmara de Vereadores. Ata da 13ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura, do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada na data de 22 de novembro de 2023. Aos 22 dias do mês de novembro de 2023, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal, situada na rua Augusto Kirchler, número 1286, ausentes os vereadores Anselmo Voidela, Dinei Berdinaschi, Marcos Antônio Coge, Mauro Falqueves e Rafael Alberti. E presente os demais vereadores, sob a presidência da vereadora Maíra Misma. E secretariando dos trabalhos, o vereador Antônio Alberti. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária, e não havendo quórum regimental, a senhora presidente deu por aberto os trabalhos e encerrou, de acordo com o artigo 153 do regimento interno desta Casa de Leis, que a Câmara somente se reunirá quando tenha comparecido a sessão pelo menos 1/3 dos vereadores que compõem. Assim sendo, e nada mais a se tratar, e não havendo mais matérias para deliberar, a senhora presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária, a ser realizada no dia 24 de novembro de 2023, às 19 horas, no mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, a senhora presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Antônio Alberti, Maíra Misma, Osni Carlos Stelzner e Votir Kraus. Eu, Antônio Alberti, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que lida e se achada conforme será pelos demais vereadores assinada. Sala de sessões em 22 de novembro de 2023. Solicito a manifestação do plenário com relação à ata extraordinária do dia 22/11/2023, às 19 horas. Declaro aprovada a ata. Solicito ao vereador Marcos Antônio Coge para efetuar a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 24/11/2023, às 19 horas, no recinto da Câmara de Vereadores. Ata da 14ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura, do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo,
realizado na data de 24 de novembro de 2023. Aos 24 dias do mês de novembro de 2023, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista Todo, situado na rua Augusto Kirchler, número 1286. Ausente o vereador Dinei Berdinaschi, Valdecir Kraus e Rafael Alberti. Representam os demais vereadores, sob a presidência da vereadora Maíra Misma, e secretariando os trabalhos, o vereador Marcos Antônio Coja. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, a senhora presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou a todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Tratando-se de sessão extraordinária, a senhora presidente passou logo a ordem do dia. A senhora presidente solicitou ao vereador Mauro Falqueves para efetuar a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente aos projetos de lei número 36, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Prosseguindo, a senhora presidente solicitou ao vereador Osni Carlos Stelzner para que proceda a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, referente aos projetos de lei 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 43. Em seguida, colocou em primeira discussão o projeto de lei 36/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os 9 vereadores o projeto de lei 36/2023. Continuando, colocou em discussão o projeto de lei 37/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os 9 vereadores o projeto de lei número 37/2023. Continuando, colocou em primeira discussão o projeto de lei 38/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os nobres vereadores o projeto de lei número 38/2023. Prosseguindo as votações, colocou em discussão o projeto de lei 39/2023. Não havendo manifestações, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os nobres vereadores o projeto de lei 39/2023. Continuando, colocou em primeira discussão o projeto de lei 40/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os nobres vereadores o projeto de lei número 40/2023. Em ato contínuo, colocou as votações. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 41/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os 9 vereadores o projeto de lei número 41/2023. Continuando, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 42/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os 9 vereadores o projeto de lei 42/2023. Finalizando as votações, colocou em primeira discussão o projeto de lei 43/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os nobres vereadores o projeto de lei número 43/2023. Assim sendo, e nada mais a se tratar, e não havendo mais matérias para deliberar, a senhora presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária a ser realizada na sequência, com intervalo de 5 minutos, no mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, a senhora presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Antônio Alberto, Maíra Misma, Mauro Falqueves, Osni Carlos Stelzner e o Marcos Antônio Coja. Lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que se lia e deixada conforme será para os demais vereadores assinado.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2023. Solicito a manifestação do plenário com relação à ata extraordinária do dia 24/11/2023. Declaro aprovada a ata. Solicito ao vereador Marcos Antônio Coge para efetuar a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 24/11/2023, às 19h30. Ata da 15ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, do 2º período da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, realizado na data de 24 de novembro de 2023. Aos 24 dias do mês de novembro de 2023, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, situado na rua Augusto Kichler, número 1286, ausente o vereador Dinei Berdinasca, Valdecir Kraus e Rafael Alberto. Representa os demais vereadores. Sob a presidência da vereadora Maíra Misma e secretariando dos trabalhos, vereador Marcos Antônio Coge. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, a senhora presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Tratando-se de sessão extraordinária, a senhora presidente passou logo a ordem do dia. Em seguida, a senhora presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei 36/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os nobres vereadores o projeto de lei 36/2023. Continuando, colocou em segunda discussão o projeto de lei 37/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os nobres vereadores o projeto de lei número 37/2023. Continuando, colocou em segunda discussão o projeto de lei 38/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os nobres vereadores o projeto de lei número 38/2023. Prosseguindo as votações, colocou em segunda discussão o projeto de lei número 39/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os nobres vereadores o projeto de lei número 39/2023. Continuando, colocou em segunda discussão o projeto de lei número 40/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os nobres vereadores o projeto de lei número 40/2023. Em ato contínuo com as votações, colocou em segunda discussão o projeto de lei número 41/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os nobres vereadores o projeto de lei número 41/2023. Continuando, colocou em segunda discussão o projeto de lei número 42/2023. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o referido projeto. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre os nobres vereadores projeto de lei número 43/2023. Não havendo finalizando a votação, eu me perdi aqui. Não havendo manifestação, encerrou a discussão e colocou em segunda votação projeto de lei. Não havendo manifestação, declarou aprovado entre nobres vereadores projeto de lei número 43/2023. Assim sendo, e nada mais a se tratar, e não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para a sessão ordinária, ser realizada no dia 28 de novembro de 2023, às 19h, no mesmo local. Nada mais havendo de se tratar, a senhora presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Antônio Alberto, Maíra Misma, Mauro Falqueves, Osni Carlos Estelzo. Eu, Marcos Antônio Coge, lavrei e solicitei a digitação na presente ata.
que lida e se achada de conforme será para os demais vereadores assinados. Sala de sessões em 24 de novembro de 2023. Solicito a manifestação do plenário com relação à ata extraordinária do dia 24/11/2023. Declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marcos Antônio Coge, para efetuar a leitura do ofício de número 305/2023, que encaminha os projetos de lei de número 47 e 48/2023. Ofício número 305/2023. Bela Vista Toldo, 21 de novembro de 2023. A senhora Maíra Misma, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista Toldo. Assunta: encaminha os projetos de lei. Vimo a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei número 47/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Projeto de lei número 48/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Para melhor análise das propostas, encaminhamos as justificativas necessárias às suas apresentações, no sentido de que as mesmas façam parte integrante dos projetos de lei ora apresentados. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta colenda Casa de Leis aprovem os presentes projetos de lei, qual requeremos sejam tramitados como urgência urgentíssima. José Giovanni Machado, prefeito municipal interino. Solicito ao vereador Anselmo Voidella para efetuar a leitura dos projetos de lei do número 47 e 48/2023. Projeto de lei número 47/2023, de 21 de novembro de 2023. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. José Giovanni Machado, prefeito interino do município de Bela Vista do Toldo, do estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do município, encaminha a apreciação dessa igreja caso legislativo o seguinte. Projeto de lei. Artigo 1. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do município de Bela Vista do Toldo, do estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$ 790 mil, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Artigo 2º. Para suporte do crédito adicional suplementar de que se trata o artigo precedente, fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar e anular o valor de R$ 790 mil, conforme segue abaixo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Bela Vista do Toldo, 21 de novembro de 2023, José Giovanni Machado, prefeito interino. Justificativa. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para suplementação de dotação para a manutenção da folha de pagamento e encargos do Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Educação. Salientamos a vossas senhorias que a suplementação ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. José Giovanni Machado, prefeito municipal interino. Projeto de lei número 48/2023, de 21 de novembro de 2023. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. José Giovanni Machado, prefeito interino do município de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do município, encaminha a apreciação dessa igreja caso legislativo o seguinte. Projeto de lei. Artigo 1. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do município de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$ 48.588,97, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Artigo 2º. Para o suporte do crédito adicional suplementar de que se trata o artigo precedente, fica o Executivo Municipal autorizado a anular e suplementar o valor de
R$ 48.588,97, conforme segue abaixo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bela Vista do Toldo, 21 de novembro de 2023. José Giovanni Machado, prefeito municipal interino. Justificativa. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para suplementação de dotação para pagamento de combustíveis do FEP, Fundo Especial do Petróleo. Salientamos a vossas senhorias que a suplementação ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. José Giovanni Machado, prefeito municipal interino. Solicito para efetuar a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador Mauro Falkevski, referente aos projetos de lei de número 45 e 46/2023. Voto do relator. Pelos argumentos retrodelineados, voto no sentido de estar o projeto de lei em análise observando a boa técnica redacional, dentro da legalidade, desde que aprovado com a emenda aditiva, ora proposta, e que lhe agrega preocupação com a preservação do bem imóvel cedido e com eventuais ocupantes, passageiros, operadores e ou terceiros que venham a sofrer prejuízos em função de sua utilização, preservando o patrimônio público. Assim, nada tenho a opor em relação à sua tramitação regimental, então que seja o PL 45/2023 levado à apreciação de mérito pelo soberano plenário. Parecer e voto da comissão. Diante da análise realizada com base nos argumentos do vereador relator, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifesta parecer favorável à legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 45/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à cessão de uso de bens móveis e da outras providências, devendo o soberano plenário, quando da análise de mérito, atentar-se à emenda aditiva proposta pelo vereador relator, de sorte a agregar a proposição precaução com a conservação do bem cedido e com eventuais danos causados a terceiros, à municipalidade e ao patrimônio público, que venham eventualmente a ser prejudicados com a utilização do bem público de propriedade do município de Bela Vista do Toldo. Assim, a Comissão de Justiça e Redação, presentes os vereadores Anselmo Voidela, Mauro Falkevski e Valdecir Kraus, estribados nos argumentos relacionados pelo vereador relator em seu voto, opina pela legalidade proposta contida no projeto de lei número 45/2023, recomendando ao soberano plenário sua aprovação com acréscimo da emenda proposta pelo vereador relator em seu voto. Sala das Comissões Técnicas, 28 de novembro de 2023. Conclusão do relator. À luz do exposto, este relator, após minuciosa análise do projeto de lei número 046/2023, manifesta-se pela constitucionalidade, legalidade e no mérito conclui estar presente o princípio do interesse público na proposição. Sendo assim, sugere-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação que vote favoravelmente a sua tramitação. Parecer e voto da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, presentes os vereadores Anselmo Voidela, Mauro Falkevski e Valdecir Kraus, estribados nos argumentos relacionados pelo vereador relator em seu voto, opina pela constitucionalidade e legalidade da proposta contida no projeto de lei número 46/2023, determinando por sua tramitação e submissão ao colégio plenário nos termos regimentais. Sala das Comissões Técnicas, 28 de novembro de 2023. Solicito para efetuar a leitura dos pareceres da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, o vereador Osni Carlos Stelzner, referente ao projeto de lei de número 45/2023. Tem só 46 aqui? 46.
Conclusão do relator. Com base nas considerações expostas, este relator opina favoravelmente ao projeto de lei número 046/2023, dada a sua consonância com as disposições constitucionais, legais e orçamentárias vigentes. Recomenda-se, portanto, a aprovação do projeto pelo plenário desta Câmara Municipal. Parecer de voto da comissão. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, presentes os vereadores Valdecir Kraus, Osni Carlos Stelzner e Mauro Falkowski, estribado nos argumentos colacionados pelo vereador relator, em seu voto, opina pela adequação legal e orçamentária da matéria constante do projeto de lei número 046/2023 e no mérito pela sua aprovação pelo soberano plenário. Sala das Comissões Técnicas, 28 de novembro de 2023. Abro o pequeno expediente para os vereadores manifestarem-se sobre as matérias lidas. Abro o grande expediente para os vereadores se manifestarem-se sobre matérias de interesse público. O vereador Dinei Berdinaski, com o uso da palavra. Senhores vereadores, cumprimento as vossas excelências, o pessoal hoje que está aqui presente, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem em casa também, uma boa noite a todos. Só queria fazer uma colocação a respeito de uma reunião que aconteceu lá na minha comunidade, em Ribeirão Raso, que eu não pude comparecer. Acabei informando de última hora alguns pais, né, que eu não estaria na reunião, mas mais tarde acabei conversando com os pais dos alunos e fiquei feliz em saber que a Secretaria da Educação esteve presente e levou em consideração a opinião dos pais. E isso a gente fica feliz, né, que o caminho é esse aí mesmo, né, reunir os pais, escutar a opinião deles, né? Isso é muito importante. Então a gente às vezes critica algumas coisas, né, que são necessárias, mas também a gente enxerga aquilo que é bem feito, aquilo que realmente merece um elogio. Também queria reforçar algumas indicações minhas feitas e também fazer uma indicação verbal para um produtor na comunidade de Ribeirão Raso também, o senhor Juliano Yashitsky, que está tendo dificuldade em acessar a sua lavoura. Então, é uma estrada que dá acesso, né, a partir da Estrada Grande, que dá acesso a propriedades e já logo em seguida também dá acesso à lavoura desse senhor, que está com bastante dificuldade para passar mesmo com o trator. Então a gente acaba aí pedindo, né, que vá uma máquina retroescavadeira para que esteja tirando essas águas paradas, né, essas poças que faz nas baixadas, tirando um pouco do barro, né, para que os tratores possam passar. Né? Isso a gente está falando de estrada que passa trator, não é estrada que passa carro ou, né, veículos pequenos. Então, se mandar uma máquina lá, uma escavadeira hidráulica, a princípio já resolve, né? Se não tiver material, se não tiver cascalho, né, a princípio resolve. Também a indicação feita a Franklin Bialeski na Serra do Lucindo, que não foi atendida, né? A minha indicação feita lá era para um bueiro, que ele também está tendo dificuldade em acessar a sua lavoura, né? Já é a segunda vez ou terceira vez que eu estou pedindo esse bueiro lá. Se a prefeitura não tem condição de fazer ou não vai fazer, então que faça uma visita ao produtor e que informe essa situação. E que dê pelo menos um parecer. E que não deixe os produtores abandonados ou sem uma opinião, né, do secretário. Também fazer um pedido, né, para os responsáveis que estão atendendo as estradas gerais e que estão atendendo esses atoleiros, né, que estão colocando cascalho aí em cima do barro. É importante encaminhar uma máquina junto
né, uma retroescavadeira que esteja limpando essa lama, tirando esse barro, para que depois seja colocado o material. Porque se jogar o material em cima da lama, como estão fazendo, acaba às vezes piorando a situação ainda mais do que está, né? Então é necessário retirar esse barro primeiro, tá? Para depois colocar o material em cima, mesmo que tenha que cavocar 1/2 metro, talvez 1 metro. Tira essa lama podre que está ali, aquela lama mole, tá? Eu não estou aqui para ensinar ninguém, tá? A fazer o seu trabalho, mas a maneira correta seria isso aí, tá? Tirar a lama, carregar na caçamba, tirar fora, ou se tem espaço, joga no barranco, tá? E assim coloca o material, né? Que pode continuar chovendo, que aquele local não vai mais incomodar, né? Então, o meu pedido nessa questão seria isso. Também quero responder aos pais da escola João Batista Pontarolo, né, que me ligaram e que me informaram que essa escola, né, a Secretaria da Educação, o executivo está tentando fechar. Eu peço que seja marcada uma reunião com os pais, assim como foi lá no Ribeirão Raso, né, e que o executivo esteja ouvindo aí, a Secretaria da Educação esteja ouvindo os pais desses alunos, para que seja, né, entre em um consenso, né, para que todo mundo, ou seja, ninguém saia prejudicado. E me coloco à disposição dos pais aí dessa escola para estar apoiando aí, debatendo qualquer assunto. Também queria esclarecer a respeito de um projeto de lei de plano de carreira dos professores, que era para ter vindo para essa Casa de Leis hoje, tá? Houve uns boatos de que foi a pedido dos vereadores que esse projeto não veio, que o executivo não enviou, né? Que fique bem claro que não foi a meu pedido, tá? Nós estamos aqui para receber todos os projetos de lei, serão avaliados, serão votados, independente de qual projeto seja, tá? Então, não foi a meu pedido, né? Se algum vereador quiser se manifestar também, que esse projeto não veio essa noite para essa casa. Também quero me manifestar a respeito das nossas eleições do dia 13 de dezembro, que serão eleição suplementar indiretas, que serão aqui na Casa de Leis, né? Quero deixar a minha opinião franca, né, e clara, que não quero esconder de ninguém, de que sou totalmente contra, tá, a eleição com os vereadores, ou seja, indireta, tá? A minha opinião era que, né, a minha consideração era que a eleição ocorresse nas urnas, como sempre aconteceu, tá? O prefeito eleito, ele vai administrar todos os recursos, né, que a nossa prefeitura arrecada, ou seja, o dinheiro, né, de quem trabalha, de quem contribui. No mínimo direito dessas pessoas eleger o seu representante, quem vai administrar o seu dinheiro. Basicamente é isso aí. Então, essa é a minha opinião a respeito das eleições indiretas, né? Sou totalmente contra a eleição dentro da Casa de Leis. A minha opinião seria que as eleições deveriam acontecer nas urnas, independente do prazo que tem ainda, né? Que é mais um ano aí, pouco. Um ano, quase 1 ano e 1 mês, né? A respeito das eleições seria isso aí. Mais algum vereador queira colocar mais alguma coisa? Eu deixo aberto aqui a palavra. Mais ninguém? Então tá bom. Então para hoje seria apenas isso. Uma boa noite a todos. Agradeço o vereador Dinei pelo uso da palavra e passo então a presidência ao vereador Marcos Antônio Coge, enquanto eu faço uso da palavra da tribuna. Cumprimento novamente os demais vereadores. Cumprimento o senhor João Lourenço, que se faz presente, o Luciano Kaleski, aqui presente também, as funcionárias da casa e aqueles que nos acompanham via internet. Minha fala hoje é bem breve na tribuna, deixar registrado a respeito do projeto de lei do plano de carreira dos profissionais da educação, o qual eu tenho recebido várias pessoas, vários profissionais, vários professores e professoras da rede de ensino aqui de Bela Vista do Toldo. O que está acontecendo, senhores vereadores? Eu fui procurado por eles para pedir apoio, para pedir que o plano de carreira seja aprovado, analisado, estudado, mas eu respondi alguns,
eu não consegui responder a todos os professores. E também deixar registrado assim, que aqui na Câmara de Vereadores não chegou nenhum projeto ainda, né? Houve algumas conversas, alguns anseios dos professores a respeito que o Executivo não estaria enviando esse projeto a pedido de alguns vereadores. Eu me coloco à disposição dos professores e deixo aqui registrado que eu, presidente Maíra Misva, não pedi que não fosse enviado projeto a respeito do plano de carreira. Se algum vereador fez esse posicionamento pedindo que não fosse enviado esse projeto, eu peço que, por favor, se manifeste em relação. O plano de carreira dos profissionais da educação é muito importante para a classe da educação. E está havendo várias cobranças a respeito desse assunto. Talvez sendo mal interpretado por alguns e pensando que os vereadores, a presidente, que pediu de alguma forma ou de outra que não viesse até a Casa de Leis, mas quero deixar bem claro que, a partir do momento que o projeto de lei é protocolado na nossa Secretaria Legislativa, o trabalho da presidente e do presidente que esteja aqui é analisar, colocar em leitura no plenário e, em seguida, ser encaminhado às comissões competentes, para que sejam analisados, estudados, e se tiver debate, se tiver modificações, o que for, que seja readequado, e em seguida trazido, então, colocado ao plenário para que seja votado. Então, a minha indignação é alguns estarem pensando dessa forma triste que o Executivo colocou. Eu não sei se foi vereadores da base do prefeito ou se foi da oposição do prefeito, só sei dizer que eu não fui, que pedi que não fosse colocado, que não fosse mandado aqui para a Casa de Leis esse plano de carreira dos profissionais da educação. Eu vejo, assim, a preocupação dos profissionais da educação, porque é um direito deles, e esse plano de carreira foi estudado e foi levantado planilhas, valores, e a preocupação dos profissionais da educação é muito válida, né? Então, eu vejo que os vereadores, vereador Anselmo, não sei se o vereador recebeu alguma mensagem, algum professor procurando. O vereador Valde recebeu também. Então, essa é a minha preocupação, vereador Dinei, a respeito desse plano de carreira, que não passe batido e que, assim que possível, o Executivo esteja mandando aqui para a Casa de Leis para que a gente possa estar analisando e, se surgir alguma dúvida, se os professores tiver um representante dos professores da comissão que foi criada, quiser vir aqui conversar conosco, estaremos à disposição para que seja solucionado, então, e da melhor forma possível, o plano de carreira dos profissionais da educação. Eu, vereadora Maíra, me coloco à disposição de todos os professores para receber também ideias, debater o plano de carreira. Eu sei que muitas vezes o dia a dia nosso também é corrido e a gente acaba não conseguindo responder todas as mensagens, mas a gente sabe que os professores também compreendem essa situação e o que precisarem, estou à disposição. Senhores vereadores, tiverem alguma colocação a respeito do plano de carreira da educação, pode ficar à vontade, por favor. Agradeço, então, o espaço, a atenção dos senhores e daqueles que nos acompanham em casa. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos ao grande expediente, passamos, então, está em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 45/2023, com emenda aditiva. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei de número 45/2023, com emenda aditiva.
Os que forem a favor, permaneçam sentados, e os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 45/2023 do Poder Executivo Municipal. Está em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 46/2023. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei de número 46/2023. Os que forem a favor, permaneçam sentados, e os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 46/2023 do Poder Executivo Municipal. Não havendo mais matérias para deliberar, fim da ordem do dia, e nada mais tendo a ser lido, debatido e votado, declaro encerrada a presente reunião e convoco a todos os vereadores para uma sessão ordinária a ser realizada na data de 5 de dezembro de 2023, às 19 horas, neste mesmo local. Uma boa noite a todos.